Glória a Deus. Amém. Queridos, graça e paz. Amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Falei para a pastora Raeli ainda agora. Eu disse: pastora, fique à vontade, porque eu estou em casa. Entendeu? Então eu quero dizer à igreja: fique à vontade, eu estou em casa. E falo isso com muita verdade no meu coração. Amo muito essa igreja. Amo muito os vossos pastores, pastor André, pastora Raelda. Eu tenho alguns referenciais da minha vida. E o meu referencial de intensidade, de fervor, de paixão, é esse moço bem aqui. Eu falo isso para a minha igreja. Eu tenho 2 discípulos aqui comigo, o Carlinhos e o Ítalo. 2 jovens comprometidos com Jesus, que fazem parte de uma nova safra de obreiros, de aspirantes ao ministério pastoral, que Deus está levantando ali em Pinheiro. Carlinhos é um jovem de 20 anos, Ítalo tem 21, 2 jovens, mas muito apaixonado por Jesus. Ítalo no próximo ano vai estar sendo consagrado pastor, e são 2 promessas da nossa igreja, e vieram me acompanhando. Eu tenho dito muito na igreja, minha referência de intensidade é o pastor André, e esta igreja é uma igreja muito especial. Inclusive eu falava para o pastor Ricardo Damasceno, que vai estar aqui no domingo. Eu disse: Ricardo, eu te garanto uma coisa, vai ser uma experiência para você maravilhosa, porque é um povo muito apaixonado, é um povo que a gente sente que arranca de nós o que a gente tem de melhor. Deus, queridos, nunca se manifestou em nenhum ponto da história onde Ele não foi desejado. Por favor, escute isso. Deus nunca se manifestou em nenhum ponto da história onde Ele não foi desejado. Você deseja Ele nessa noite? Tudo que nós precisamos é desejá-lo com todo o nosso ser, e Ele vai se manifestar nesse lugar. Eu tenho grandes expectativas no meu coração, construídas em Deus, para esse tempo. Como o pastor André falou, apesar de viajar praticamente todas as semanas, mas nos domingos eu volto. Por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja local. Eu amo pastorear uma igreja local. Então não me escute como quem escuta um palestrante. Eu não sou um palestrante. Eu não sou um consultor de igrejas. Eu sou um embaixador do reino de Deus. Amém? Sou um pastor e estou aqui, e o que eu vou ensinar aqui nessa noite é aquilo que eu ensino ao povo que eu pastorei. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que tem falado muito ao meu coração, e que eu sinto que transicionou a nossa igreja local. A princípio vocês vão achar que eu escolhi a mensagem errada, mas não me julgue até que eu termine. Mas a princípio vocês vão achar assim: eu acho que o pastor escolheu a mensagem errada para hoje. Não tem nada a ver com o público que aqui está. Quem aqui já é convertido? Levante a mão. Vou fazer essa mesma pergunta no final da mensagem. Vocês estão rindo por quê? Eu quero falar nessa noite sobre conversão. Diga comigo: conversão. Eu quero usar como texto base para a nossa palavra Atos 3:19. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre conversão. Agora olhe aqui, por favor. Nós vamos estudar essa palavra com o olhar da profundidade. Nós iremos estudar essa palavra com a lente do Cristo ressurreto. Até porque, querido, se você tirar a lente do Cristo ressurreto, tudo vai ficar meio que embaçado, meio sem definição. Eu hoje preciso de óculos. Se eu tirar meu óculos, eu não consigo ver definidamente o rosto de ninguém que está aqui na frente. Eu preciso dele. Eu entendo que a igreja precisa da lente do Cristo ressurreto, porque tudo na Bíblia se interpreta a partir da ressurreição de Jesus. Você quer entender o Velho Testamento? Você quer entender o Novo Testamento? Olhe
com a lente do Cristo ressurreto. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Os cordeiros do Velho Testamento. O que esses cordeiros representavam? Quando você põe a lente do Cristo ressurreto, você vai entender que os cordeiros tipificavam, era uma tipologia de Jesus. Por isso que João Batista disse: tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora tu lembras qual foi o primeiro cordeiro morto na Bíblia? O primeiro cordeiro morto aparece logo após o pecado. Logo após o pecado de Adão, diz a Bíblia que Deus vai ao Éden, e Deus encontra Adão vestido com roupas feitas de folhas. Diz o texto que Adão cozeu folhas e fez um vestido, uma roupa. Aí está a primeira atitude religiosa da história. O homem tentando se voltar para Deus pelos seus esforços. O homem tentando se cobrir, se proteger pelas suas ações. É um esforço sempre frustrante. Então nós vamos ver o primeiro ato da graça, o primeiro ato do Evangelho, a primeira demonstração do Evangelho. Deus chegou, viu o homem vestido com roupas de folhas, então Deus matou um cordeiro. E Deus pegou a pele daquele cordeiro, e Deus cobriu Adão e cobriu Eva. Olhe para cá, por favor. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus matando um cordeiro para cobrir o homem. O Evangelho é Deus matando um cordeiro para cobrir o homem. Alguém perguntou para mim: pastor, por que o senhor não guarda o sábado? Boa pergunta, não é verdade? Porque o sábado está na Bíblia. Você parou para pensar nisso? Por que eu não guardo o sábado? Por que você não guarda o sábado? Eu não guardo o sábado, Carlinhos, pela mesma razão que eu não mato mais um cordeiro. Por que eu não mato um cordeiro? Porque aquele cordeiro morto representava Cristo, que foi imolado de uma vez por todas, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E se eu continuo matando um cordeiro, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. O sábado também é uma tipologia. Quando você põe a lente do Cristo ressurreto, você vai entender que o sábado era o descanso. Diga comigo, descanso. Hoje, o meu descanso não é mais um dia da semana. O meu descanso é uma pessoa que tem nome e sobrenome. Jesus Cristo é o meu descanso. Nele eu descanso. Nele você descansa. Então, se eu continuar guardando o sábado, eu estou anulando o que Cristo fez. Assim como Ele é o meu sacrifício, Ele é o meu descanso. Você sabia que algumas palavras que foram ditas pelos profetas, inclusive pelos discípulos, não podem ser ditas por nós? Eu vou te dar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo: o precursor de Jesus, um moço chamado João Batista, aparece no cenário histórico e começa a pregar o Evangelho. E a primeira palavra que ele dá é: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Diga comigo, está próximo. Jesus aparece posteriormente e começa a pregar uma mensagem. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Os 12 foram comissionados, eles começam a pregar, e a mensagem foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino. 2000 anos se passam e a gente continua ouvindo as pessoas dizendo: está próximo. Irmão, não diga isso. Isso é errado. Porque quando você coloca a lente do Cristo ressurreto, não está próximo, está dentro. Está dentro. Estava próximo para eles, para nós não. Após a ressurreição de Cristo, o reino chegou. Então o reino de Deus não está próximo. O reino de Deus chegou, está dentro de mim, está dentro de você. Por isso que Jesus Cristo disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Aleluia! Eu quero que a gente coloque a lente do Cristo ressurreto aqui hoje.
No Velho Testamento, no Salmo tem uma expressão interessante. O salmista diz, meu amigo pastor André, que fomos plantados junto ao ribeiro de águas. Não é isso que o salmista diz? Mas Jesus Cristo diz que agora o rio foi plantado dentro de nós. O rio está dentro. Então vamos estudar a palavra conversão com o olhar da profundidade, com a lente do Cristo ressurreto. Eu quero te dar 3 conceitos aqui da palavra conversão. Se você tem alguma coisa para anotar, comece. O primeiro conceito que eu quero te dar na palavra conversão é um conceito religioso, que é o conceito mais conhecido. Para a religião, o que significa conversão? Alguém era católico, tornou-se evangélico. O que é que dizemos? Se converteu. Alguém era espírita, tornou-se evangélico. O que é que dizemos? Se converteu. Alguém era ateu, era agnóstico, tornou-se evangélico. Dizemos que se converteu. Então percebam que para a religião, conversão é trocar de religião. Só que isso pressupõe um engano. Esse conceito pressupõe que todos do lado de cá sejam convertidos. Olhe para mim, isso é verdade? O censo do IBGE mostra o Brasil com 42 milhões de evangélicos. Nós só perdemos para os Estados Unidos e a China. Somos o 3º país com maior número de evangélicos no mundo. Quando eu vi essa cifra, eu fiquei me perguntando, imaginem, queridos, se fossem 42 milhões de convertidos, o Brasil seria outra nação. Mas são 42 milhões de evangélicos. Agora o IBGE, quando vai na minha casa, na sua, não tem como saber se nós somos convertidos. Então isso não é um número que a gente possa assim precisar aqui. Um dos pioneiros da evangelização no Brasil está mais de 30, quase 40 anos, pregando o evangelho nessa nação. Olha o que ele disse. Ele disse assim: quando eu comecei a pregar o evangelho no Brasil, o percentual de evangélicos era de 2%. 2%. Mas ele disse, na minha época, quando alguém falava assim, fulano é convertido, então quem de repente ia fazer um negócio com essa pessoa, dizia assim, é convertido? Então não precisa nem reconhecer firme cartório. Porque se é convertido é honesto, se é convertido tem palavra, se é convertido honra seus compromissos, pode ficar tranquilo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Hoje nós somos 25, 26%. Crescemos, diga comigo, crescemos. Isso é bom, viu, querido, não é ruim não. Agora, será que a gente pode dizer a mesma coisa hoje? Então você percebeu que crescimento de evangélicos não significa necessariamente crescimento do evangelho? Eu vou repetir. Você percebeu que crescimento dos evangélicos não significa necessariamente crescimento do evangelho? Uma coisa é nós nos reproduzirmos como evangélicos, outra coisa é o evangelho se reproduzir em nós, através de nós. Agora veja bem, Lucas capítulo 22, versículo 32, ali tem um diálogo interessantíssimo sobre conversão. Jesus está conversando com Pedro, ele vai dizer assim, Pedro, quando tu te converteres. Irmão, que conversa é essa? Quem era Pedro? Um seguidor de Jesus. Não, seguidor não.
Pedro era um dos 12 apóstolos. Não, Pedro era um dos 3. A grande verdade é que depois da morte de Jesus, Pedro assume a liderança. Vai perder lá na frente quando Paulo chega. Historicamente falando, Pedro era o braço direito de Jesus. Então como é que, quando tu te converteres, então como é que um apóstolo não era convertido? Que negócio é esse? Não, e veja bem, ele tinha fé, pastor. Porque Jesus Cristo disse assim: eu orei pela tua fé. Então ele tinha fé. Agora me diz, como é que alguém tem fé e não é convertido? Como é que alguém é um dos 12 apóstolos e não é convertido? Ou será que conversão não é o que pensamos que seja? Meu Deus, escute isso por favor. Eu quero liberar uma afirmação aqui agora. Até esse diálogo de Jesus com Pedro, ninguém na história foi convertido. Tu vai entender melhor já já. Davi, Abraão, Elias, João Batista. Hoje você vai entender por que Jesus Cristo disse que é dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Ninguém. Porém o menor no reino é o quê? Agora, meu irmão, olha para a tua vida e para a vida de João Batista. Quem tem uma vida melhor assim, mais santa? Fala a verdade aí. Mas a Bíblia diz que o menor no reino é maior do que ele. Não tem a ver, pastor André, com o que eu faço. Tem a ver com o que ele fez. Isso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. Jesus estava dizendo: Pedro, tem algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer. Após a minha ressurreição, olha a lente do Cristo ressurreto. Após a minha ressurreição, será dado a vocês um direito que Davi não teve, que Abraão não teve, que Elias não teve, que João Batista não teve. Ainda não havia nenhum convertido até aquele momento. Agora eu vou te dar o segundo conceito de conversão. E é um conceito grego. Coloca aí, conceito grego. O primeiro conceito foi um conceito religioso. Eu te mostrei que para a religião, conversão é trocar de espaços religiosos. O segundo conceito é um conceito grego. E a palavra grega para conversão é uma palavra de pronúncia estranha. A palavra é epistrefo. É a palavra. Veja bem, muita atenção. A palavra é epistrefo. Agora, tu sabes o que significa essa palavra epistrefo? Essa palavra significa voltar. Eu tenho formação teológica. E no meu seminário de teologia disseram para mim que conversão significava mudar de rota. Não, senhor. Não é isso. O sentido do original é voltar a uma rota abandonada. Porque eu posso sair de uma rota errada e ir para uma outra rota errada. Então não é só dar meia volta, mudar de rota. Não, a palavra conversão significa voltar. Diga comigo, voltar. E voltar aponta para um fato de que eu já estive nesse ponto. Pois é, eu voltei a essa igreja. Eu não posso dizer que Ítalo voltou, porque Ítalo nunca esteve aqui. Eu voltei aqui. Já estive. Escute, pastor. Um dia eu estava em casa lendo a Bíblia com a minha esposa no culto doméstico, e ela leu um texto, Apocalipse 2:5, que diz assim: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. Volta é o que mesmo? Conversão. E volta. Eu fiquei o dia inteiro com esse texto dentro de mim. E um dos indícios, queridos, que Deus quer falar conosco é quando um texto, uma letra de uma canção não sai, não larga a gente. Eu procurei um cantinho na minha casa já de noite, fui orar, e Deus disse: eu quero falar contigo sobre esse texto. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. A primeira pergunta que Deus me fez foi: onde vocês caíram? Onde nós caímos?
Lembra-te onde caíste. Onde você caiu? Você caiu onde eu caí. Você caiu onde a humanidade inteira caiu. Caímos em Gênesis capítulo 3. Está escrito na epígrafe de todas as Bíblias: a queda do homem. Caímos em Gênesis capítulo 3. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus está dizendo: voltem para o ponto que vocês caíram, voltem para o Éden, porque lá vocês perderam um relacionamento. Voltem a um ponto, e o ponto é o Éden. Gente, é tão extraordinário. Eu tive a oportunidade esse ano de pregar na escola Bapai. O Daniel Alencar me mandou um convite e não me falou nada assim, tema, nada, só me mandou um convite. Quando eu cheguei lá, que eu li o tema, de volta ao Éden, eu disse: minha filha, minha esposa, né? Olha ali aquele tema. Ela disse: tu está em casa, hein? Diga: vontadíssimo. De volta ao Éden. Pastor Paulo Mazzoni disse uma coisa interessante. Ele disse: quando dois homens de Deus se encontram, e eles estão falando de coisas diferentes, um dos dois não está ouvindo Deus. Outro dia eu estava em casa, no YouTube, assistindo uma mexicana chamada Ana Mendes Ferrell. Eu estou assistindo Ana Mendes Ferrell, de repente ela fala algumas coisas. Eu chamei minha esposa e disse: Ayla, olha aqui, Ayla. E ela disse: impressionante, Ribinho, ele está pregando o que você pregou domingo. Eu disse: pois é. Aí ela saiu, eu fiquei assim: rapaz, como é que essa mulher está pregando a minha mensagem? O Espírito Santo disse: quem disse que a mensagem é tua? Toma, né? Não foi contigo que tu está rindo, né? Quem disse que a mensagem é tua? Quem disse que a mensagem é dela? A mensagem é do meu espírito. É uma mensagem, é um espírito e é uma igreja. É uma mensagem, é um espírito e é uma igreja. Uau! Há uma mensagem percorrendo a terra. Há uma mensagem. Quando eu estive em Cuba, ano passado, foi retrasado, ano retrasado. Cuba não tem internet, não tem influência de nada, para que alguém possa dizer: isso é influência de rede social. Eu conversei com um pastor de uma região muito pobre. O nome dele é José. Eu perguntei: José, o que o Espírito de Deus tem falado ao teu coração? Irmão, e José falou o que a gente prega, pastor André, o que a gente conversa, cara. Sabe por quê, queridos? Porque é um Espírito movendo uma igreja. O Espírito e a noiva juntos dizem: vem. Amém. Romanos capítulo 12, há uma expressão interessante lá, diz assim: transformai-vos pela renovação da mente. A minha pergunta para você é a seguinte: por que a Bíblia não diz inovação? Por que ré? Porque inovação ficaria até mais bonito, contemporâneo, contextualizado. Por que ré? Você sabe o que é ré? Ré é um prefixo. Que significa? O que significa ré? O que é conversão? Epistrefo, voltar. Ré é uma marcha do teu carro que te faz voltar. Você já parou para observar na Bíblia como aparece muito esse prefixo ré? Restituir, revestir. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido. O que é renovar e revestir? Veja bem, renovar significa pegar a mente, renovação da mente. Pega a mente e traga a mente de vocês de volta a um ponto. Que ponto? O homem antes da queda. Eu estou falando coisa aqui de alto nível, viu, gente? Pegue a mente de vocês e tragam-a de volta para um ponto, um homem antes da queda. Revestir, o que é vestir? Vestir significa colocar sobre. O que é revestir? É colocar de novo. Se a Bíblia diz revestir, a Bíblia está dizendo que um dia esse vestido já esteve. No dia que você me olhar com uma camisa do Flamengo,
eu vou estar vestido, porque eu nunca vesti isso. Está repreendido. Repreendido, é. Mas no dia que você me olhar com o manto sagrado, eu vou estar revestido, porque eu já vesti de outra vez. Quando Jesus Cristo disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido, Ele está dizendo o seguinte: eu vou colocar sobre vocês um manto que um dia esteve sobre um homem, Adão, de volta ao Éden. É epistrefo, voltar. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta. Eu não sei se você está sentindo no teu corpo o que eu estou sentindo no meu corpo agora. Você está sentindo? O Espírito Santo está trazendo a igreja a esse ponto. Aleluia, aleluia. Irmão, veja bem, que poder é esse que Jesus prometeu tanto? Escuta, escuta, redobre sua atenção, porque isso é muito forte. Que poder é esse que Jesus prometeu tanto? Que homens como Abraão, homens como Davi, homens como Elias, não tiveram. Que poder é esse que ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Romanos 1:4 diz: e Deus designou Jesus Cristo, seu Filho, com poder. Que poder é esse, irmão? Que poder é esse? Que poder é esse? Sabe que poder é esse? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, 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 filhos de Deus. Ei! Sabe que poder é esse? Davi não foi chamado de filho. Elias não foi chamado de filho. Isso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. Tem a ver com o que ele conquistou, não tem a ver com minha vida, tem a ver com ele. Por isso que é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É o que ele fez. Não tem a ver com o meu comportamento. Aleluia, aleluia. Quando tu te converteres, quando esse poder for dado a você, Pedro, confirma teus irmãos, anuncia isso para eles. Meu Deus, eu tenho uma pergunta, e essa pergunta vai exigir muita atenção. A minha pergunta é: para quem foi escrita a parábola do filho pródigo? Pensa um pouquinho. Para quem foi escrita a parábola do filho pródigo? Quando Jesus conta esta parábola, o que estava no coração dele? Primeiro vamos lembrar como começa a parábola. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 11. Em todas as Bíblias ela começa do mesmo jeito. Começa com uma palavra, e a palavra é continuou. Diga comigo: continuação. Veja bem, se ela é continuação, ela é parte de um todo. E se ela é parte de um todo, é um erro de interpretação, Ítalo, estudá-la solta, desassociada do seu contexto. Qual é a parábola que vem antes da parábola do filho pródigo? Uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. Como começa a parábola da dracma perdida? Lucas 15, verso 8, começa com a palavra ou. Ou é uma conjunção alternativa. Só se emprega a palavra ou quando se tem opções. Pastor Ribinha, o senhor prega com este microfone ou com aquele? Eu tenho opções. Você vai já entender. Qual é a parábola que vem antes? Da ovelha perdida.
Nós temos então no único capítulo da Bíblia 3 parábolas com o mesmo sentido: perdidos e achados, perdidos e achados, perdidos e achados. Coincidência? Não. Agora deixa eu te falar algo que eu aprendi no seminário. Eu aprendi no seminário que o judeu tem uma pedagogia. E na pedagogia judaica conta-se uma história, pastor André. Conta-se uma segunda história. E conta-se uma terceira, ratificando as duas anteriores. Por favor, olhe para cá. Conta-se uma história, conta-se uma segunda história, e conta-se uma terceira, ratificando as duas anteriores. Então vamos começar do início. Você quer entender a parábola do filho pródigo? Olhe para a primeira parábola, que é a parábola da ovelha. Agora, como que começa? Como é que Jesus começa a contar essa parábola? Qual o contexto, o ambiente? Jesus estava comendo na casa de pecadores. Pastor, como tu sabes que era na casa de pecadores? Que era numa casa. Irmãos, naquela época não tinha restaurante. Diz o texto que ele comia com pecadores. Possivelmente era dentro de uma casa. E a Bíblia diz que Jesus saiu. Então se ele saiu, ele estava dentro de algum lugar. Ele saiu, ele foi à porta e ele contou uma parábola, 2 parábolas, 3 parábolas. O que é que eu disse? Que o judeu tinha uma pedagogia. Qual era a pedagogia do judeu? Contava-se uma história, contava-se uma segunda história, e contava-se uma terceira história, ratificando as duas anteriores. Agora veja bem, quando Jesus foi contar essa parábola, diz a Bíblia que ele estava comendo com pecadores, e ele vai até a porta. Ele vai aonde? Ele vai aonde? Por favor, guarde isso bem aqui. Eu vou pausar aqui que nós vamos já voltar. Ele, na porta, ele conta-lhes 3 parábolas. E ele contou as parábolas para quem? Para religiosos, que estavam arrazoando em seus corações e questionando por que ele comia com gente daquela estirpe. Por que ele comia com pecadores? Não esqueça desse detalhe. Vamos voltar aqui. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Gente, a ovelha estava perdida do lado de dentro ou do lado de fora? Diga do lado de fora. Diga mais forte, do lado de fora. Você sabe o que é uma ovelha? O que distingue uma ovelha de um cachorro? A ovelha é um bicho, mas é um bicho de rebanho. E qual a diferença de um bicho de rebanho para um outro bicho, um outro animal irracional? É porque o bicho de rebanho, quando está perdido, ele sabe que está perdido. Diga comigo, um bicho de rebanho, quando está perdido, sabe que está perdido. Ele estava perdido do lado de fora ou do lado de dentro? Qual a leitura da primeira parábola? Por favor, escute isso. Alguém perdido do lado de fora, mas que sabe que está perdido. Meu Deus, isso aqui não vai terminar bem não. Aí tem a segunda parábola, que é a parábola da dracma. O que é uma dracma? É um bicho de rebanho? É um animal? O que é? Uma moeda, um objeto inanimado. Portanto não tem cérebro, não tem raciocínio, não tem consciência. A minha pergunta é, ela estava perdida do lado de fora ou do lado de dentro? Qual a diferença? É que ela não sabia que estava perdida. Ela não tinha se encontrado. Você sabia que nesse exato momento tem gente lá fora perdida e que sabe que está perdida? Mas você sabia que tem gente do lado de cá que nunca se encontrou? Você está sentindo no teu corpo o peso disso? Gente perdida lá fora e gente que nunca se achou aqui dentro. Meu Deus. Aí Jesus vai e conta a terceira parábola. A terceira parábola, o que distingue ela das duas primeiras? É que a primeira falava de um filho, ou uma ovelha perdida. A segunda parábola fala de uma dracma. E a terceira parábola, gente, fala de quê? De um filho, de 2 filhos. Lembra do que eu falei da pedagogia do judeu? Conta-se uma história,
conta-se uma segunda história e conta-se uma terceira, ratificando as duas anteriores. A parábola do pródigo e do irmão, ela está confirmando o que as duas anteriores estão dizendo. Ela está dizendo que o pródigo é um cara perdido que está lá fora, mas que sabe que está perdido. Agora o irmão dele é um cara que nunca se encontrou do lado de dentro. Mas eu quero te dizer que hoje Deus vai te achar. Ei! Você não sai por aquela porta sem que Deus te ache aqui. Aleluia. Você sabe qual era o problema do irmão do pródigo? O problema do irmão do pródigo não era o lugar que ele frequentava, era um relacionamento que ele não tinha. O problema do irmão do pródigo não era um lugar que ele frequentava, era um relacionamento que ele não tinha. Ele olhava para o pai como se o pai fosse um chefe, como se o pai fosse um patrão. E esse é o problema da religião, porque a religião olha para o pai e vê nele um Deus. Mas os filhos do evangelho olham para Deus e veem nele um pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Ele não é só meu Pai, Jesus Cristo disse, Ele é Pai nosso que está no céu. Existem pessoas, irmãos, aqui dentro que estão como o irmão do pródigo, são servas, são obedientes, mas precisam entender que são filhas, que são filhos. Talvez o teu problema não é um lugar que você vem frequentando, é um relacionamento que você não tem. Ei, escute. Foi bem aqui, não foi? Lembra do que eu falei? Eu não esqueci não, você esqueceu? Meu Deus do céu. Escuta isso. Jesus veio e contou as parábolas aonde? Na porta. Você sabe me dizer como terminou a parábola do pródigo? O pai na porta, tentando convencer o irmão a entrar e participar da festa. Irmão, os religiosos têm dificuldade de chamar de irmãos aqueles que Deus chama de filhos. Porque ele disse assim: esse teu filho, o pai disse, esse teu irmão, rapaz. Está lá no texto, ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Como é que termina a parábola? Termina do jeito que a história começa. A história começa Jesus na porta, tentando convencer religiosos para entrar e desfrutar da presença de Abba. Como termina a parábola? O pai na porta dizendo: meu filho, vamos entrar e vamos participar dessa festa, porque ela é sua também. Aleluia. Então converter significa voltar ao Pai. Eu levantei um questionamento, já está com mais de 2 anos. Eu peguei minha equipe principal da igreja e eu disse assim: gente, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. De quem nós estamos aproximando os novos convertidos desta igreja aqui? Estamos aproximando eles de um lugar ou de um relacionamento? Porque, meu irmão, se você tentar falar de liderança para quem não está apaixonado, primeira coisa que você tem que fazer: leve ao Pai. Sabe como é que a religião lê João 14:6? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu senão por mim. Mas é assim que diz a sua Bíblia? Ninguém vem ao... Jesus não veio me levar a um lugar, Jesus veio me levar a um relacionamento. Quando você leva alguém ao Pai, Ele é capaz de entregar tudo, Ele é capaz de dar tudo. Sabe por quê? Porque Ele entendeu. Por isso que esse ano é atraídos para Cristo, é atraídos para Ele, é atraídos para Ele. Aleluia. Último conceito que eu quero te dar nessa noite, e é o mais profundo dos 3.
Eu quero te dar um conceito semântico da palavra conversão. Tu tens um papel aí, uma caneta. Eu quero que você escreva em caixa alta, em letras de forma. Escreva aí a palavra conversão. Tu vai ver que loucura é isso. Escreva, por favor, conversão. Escreveu? Parta a palavra bem no meio agora. Parta ela no meio. Você vai ter duas palavras: com e versão. O prefixo com é um prefixo muito comum. Significa total. Diga comigo, total. Diga assim, pleno. Quando a gente diz assim, fulano de tal foi convencido, ele foi vencido plenamente. O irmão fulano é um irmão consagrado, ele é um irmão sagrado totalmente. Então o prefixo com significa total, pleno. E versão. Escute, segura aí. Eu quero um pai. Você, meu querido, seu filho está aqui. Vem cá por gentileza, você. E traga o garoto. Vem cá, garoto, por gentileza. Te prepara, meu irmão. Filma aí até, por favor, esse negócio aí. Suba aqui, por gentileza. Subam aqui os dois. Meu Deus, olha aqui. Virem para cá. Com significa total. Versão significa cópia. Cópia. Esse garoto é a cópia desse moço. Ele é a cópia do pai. Amém? Sabe o que é conversão? É quando nos tornamos uma versão do nosso pai. O Douglas Gonçalves acertou. Ele criou um ministério chamado Jesus Cop. Cópias de Jesus, cópias de Cristo. Conversão significa o quanto com o Pai você se parece. Conversão não é um chamado para sermos evangélicos. Conversão é um chamado para sermos a cópia do Pai. A cópia do Pai. Eu disse que eu ia fazer a mesma pergunta no final. Quantos convertidos nós temos aqui hoje? Uma versão do Pai. Quem me ver, disse Jesus, vê o Pai. Ele era tão igual ao Pai. Nós precisamos revelar o Pai para essa geração. O maior chamado não é pregar nesse púlpito aqui. Nós precisamos revelar o Pai. A Bíblia diz que toda a criação aguarda a revelação dos filhos. Sabe o que é rever? É ver de novo. Eles viram o Pai em Jesus. Eles precisam ver o Pai hoje em Ribamar. Eles precisam ver o Pai em você. Toda a criação está aguardando. Por isso que a Bíblia diz que é Cristo em vós. A Bíblia não diz que é Jesus, porque Jesus era humano que revelou Cristo. Jesus está sentado à destra do Pai, mas o Espírito do Cristo está em mim, está em você, e toda a criação está aguardando a revelação dos filhos. Depois dessa revelação,
Algumas músicas que nós cantávamos na IBP, que a gente cantava, até emocionava. Hoje a gente não consegue mais cantar, a gente grita. Existe uma música, eu não sei de quem é essa música, que ela diz assim: não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque não há temor, não há fobia, não há depressão que resista ao entendimento de que nós somos filhos. Não há tristeza, não há tristeza que resista a isso. Nós temos um irmão na nossa igreja, você vai até achar graça disso quando eu contar essa história. Esse irmão, ele é um homem forte, ele trabalha no carro forte. Ele foi treinado, se for preciso, para usar uma escopeta, pastor André, de repente matar alguém. Ele foi treinado para isso. Mas esse homem zarrão, se você colocasse um sapo na frente dele, ele desmaiava. Ele desmaiava. Uma vez eu brincando com ele, eu disse: irmão, e se um bandido jogar um sapo? Ele: pastor, eu entrego tudo. Depois que ele ouviu essa palavra, minha esposa cantou essa música: não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai. Sabe o que esse rapaz fez, pastor? Ele pegou um sapo na mão dele, e ele fez um selfie com um sapo. Ele postou nas redes sociais, ninguém entendeu, nós da igreja entendemos plenamente. Ele disse: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A minha pergunta para você hoje é: o que esse sapo representa na tua vida hoje? O que esse sapo representa na tua vida? Não há nada que resista ao entendimento de que nós somos filhos. Cristo em vós, a esperança da glória. Conversão. Quando Jesus Cristo disse: Pedro, quando tu te converteres, Pedro, eu vou te dar um direito, Pedro, de você ser filho. Filho. Irmão, escuta, porque isso é muito forte. Meu amigo, escuta isso, por favor. João disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tu sabes o que significa filho unigênito? Único filho. Diga comigo: único filho. Só que Paulo diz em Romanos que Jesus Cristo foi designado o primogênito. A minha pergunta para você é: ele é unigênito ou primogênito? Quem está certo? João ou Paulo? Lembra, eu comecei dizendo que nós precisamos colocar a lente do Cristo ressurreto. Quando João o chama de unigênito, João está falando do Cristo que há 12.000 anos atrás se fez homem, se despojou de toda a sua glória. Eu não sei se eu vou aguentar falar isso aqui. Diz a Bíblia que ele desceu unigênito, mas quando ele morre, ele ressuscita como primogênito de muitos outros filhos. Por isso celebre essa conquista. Você é filho. Escuta, quando tu te converteres, ele estava dizendo: Pedro, eu vou conquistar algo, Pedro. E eu estou falando para ti, sabe por quê, Pedro? Porque quando Jesus conversava com Pedro, ele perguntou assim: quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas. E ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? Você lembra o que foi que Pedro disse? O que foi que ele disse? Tu és o Cristo. Mas essa não é revelação.
Porque o que é revelação? É quando você diz o que eu não sei. Meu Deus, a revelação, eu não sabia disso. Isso é revelação. Se você diz o que eu já sei, não é revelação. Que viria um Cristo, todo Israel sabia, meu amigo pastor André. Toda Israel sabia que viria um Cristo. Agora o que Israel não sabia é o que Pedro disse depois: tu és o Cristo, o Filho. Jesus Cristo disse: o que, Pedro? Eu sou quem? Eu quero te dizer que sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu vou edificar uma igreja que os portões do inferno não vão prevalecer contra ela. Esta igreja, o inferno inteiro não vai conseguir destruí-la. Sabe o que eu imagino? Desculpa. Sabe o que eu imagino? Eu imagino quando João Batista olhou Jesus e disse assim: tu és o Cordeiro. Eu imagino Jesus dizendo: é verdade, João, eu sou Cordeiro, mas eu sou mais do que um Cordeiro. Eu sou um filho. Jesus só pôde falar, irmãos, do propósito de edificar a igreja depois que essa revelação foi dada. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi assassinado. Pense nisso. Quem pode assassinar Deus? Me mostra a bala que matou Deus. Me mostra a faca que matou Deus. Ninguém pode matar Deus. Como é que se mata Deus? Deus não se mata, Deus se entregou. Diz o texto que ele expirou. Sabe o que é expirar? Isso aqui, ó. Sopro, ruaste, pneuma, espírito. Ele se entregou. Deus se entregou. Meu amigo pastor André começou com um salmo. E esse salmo diz assim: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém diz: quem é esse Rei da Glória? Sabe por quê? Esse salmo fala da entrada de Jesus após a sua ressurreição. Uau! Porque quando ele desce, olha para cá, gente. Quando ele desce, ele desceu Deus. Ele era Deus. Deus. Mas quando ele sobe humano. E eles questionaram no céu: quem é esse Rei da Glória? Não questione. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Eu tenho uma pergunta para te fazer: Deus muda? Deus não muda, mas há algo em Deus que mudou. A Trindade nunca mais será a mesma, por amor a você. Há um elemento da Trindade que é humano até hoje, por você. Porque Jesus continua humano. Ele é a fusão da humanidade e da divindade. Jesus humano, Cristo divino se fundiram em ser, chamado Jesus Cristo. Meu Deus, que presença de Deus nesse lugar. Que presença de Deus nesse lugar. Eu vou encerrar aqui com vocês. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos disseram, ele diz: vós quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Ele é meu Pai, Ele é Pai de vocês. Conversão é o quanto com o Pai precisamos nos parecer. Quando diz a Bíblia que toda a criação aguarda revelação, escuta, revelação. Eu fui pesquisar essa palavra no grego, sabe o que eu descobri? Essa palavra é apocalipse. Aponta para o final. No final dos tempos vai se levantar uma geração que vai revelar Cristo
como Jesus revelou Cristo. Revelação, rever, ver de novo. Obrigado. Sentei lá. Há muitos anos atrás, eu li um livro que mudou a minha vida. Eu era garoto, acho que eu tinha 16, 17 anos de idade. Eu li um clássico da CPAD. O título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta a história de um negro chamado Sadhu Sundar Singhei, era o nome dele. E não negro como eu, como os negros que eu estou vendo aqui, negros mestiços. Ele era negro, puro negro. Um dia conta-se que Sadhu bateu na porta de uma casa. A secretária do lar foi atendê-lo. E a secretária disse: pois não, moço. Ele disse: eu gostaria de falar com a dona da casa. Ela disse: aguarde, eu vou chamá-la. E foi, disse para a dona da casa: tem alguém na porta que quer falar com a senhora. E ela disse: quem é? A secretária do lar disse: eu não sei, nunca ouvi. Agora é o homem mais parecido com Jesus Cristo que eu já vi em toda a minha vida. Uma vez eu li uma história de Charles Finney, que ele estava num restaurante, que naquela época os restaurantes eram restaurantes e bares. Ele estava no restaurante, e ele pediu uma comida. Do lado dele tinha uma mesa, e alguém pediu uma bebida. O garçom veio, olhou para Charles Finney e saiu. Veio um outro, o garçom, ele fez o pedido e o garçom saiu. Depois de 3 garçons, ele chamou o dono e disse: vem cá, teus garçons são surdos? Ele disse: não. Aqui não tem bebida alcoólica? Ele disse: tem. Então por favor me traga, porque você é o 4º que eu peço. Ele: tá bom. Quando ele virou, olhou Charles Finney, ele disse: eu não posso. E por que você não pode? Não tem? Eles têm. Então por que você não pode? Ele disse: enquanto esse homem estiver sentado aqui, esse restaurante não vende um vasilhame de bebida. Nada me toca mais do que isso. Nada consegue mexer mais comigo do que isso. Porque o meu maior sonho é que um dia a pessoa que vai levar o botijão de gás à minha casa, ele possa dizer assim: quem são vocês? Porque todas as vezes que eu venho deixar meu botijão aqui, eu sinto algo tão maravilhoso. Eu não vou dizer assim: não, eu sou pastor. Tem um empresário da minha cidade, que um dia a gente estava no restaurante, ele estava bebendo. Eu estava com minha esposa, minha família, eu fui lá, abracei ele. Abracei e fui para minha mesa, não percebi nada. No outro domingo a gente se encontra, no outro. Um dia a esposa dele me liga: pastor, o senhor vai almoçar onde hoje? Eu disse: tal lugar. Ah, tá bom, é porque eu vou sair com meu marido, a gente vai para lá. Eu disse: por quê? Porque onde o senhor está, ele não consegue beber. Então eu quero dizer para o senhor que agora, nos domingos, eu vou ligar para o senhor. Porque, pastor, se ele olhar, ele não consegue. Isso tem sido o meu pedido a Deus. Eu não quero ser conhecido como um pregador. Fique em pé, por favor. Eu quero louvor aqui à frente. Agora isso é algo tão forte que o sistema não aceita. Veja bem, quando você diz assim: eu sou filho de Deus, parece que as pessoas se sentem confrontadas. Já percebeu isso? Não é? Parece que as pessoas se sentem: que filho, quem é você para falar que é filho de Deus? Um grande homem de Deus dessa nação, ele conta uma história interessante. Não sei se vocês viram. Ele disse que um dia ele foi numa loja e ele precisou fazer um cadastro. Aqueles cadastros que se faz quando tem que comprar alguma coisa.
Aí perguntaram para ele: qual é o teu estado civil, CPF, RG? Qual a tua religião? Aí ele disse assim: põe aí que eu sou filho de Deus. Aí a moça disse: não, moço, isso aí não tem aqui não. Qual é a sua religião? Não, põe aí que eu sou filho de Deus. Ela: moço, deixa eu lhe explicar uma coisa aqui, moço. Aqui tem as seguintes opções: católico, espírita, evangélico. Qual dos? Eu sou filho, moça. Ela disse assim: moço, deixa eu lhe explicar, o sistema não aceita. O sistema não aceita. Você entendeu? Você entendeu? O sistema não diz que tu é filho de Deus para ele. Parece que tu ofende todo mundo. Por isso que a Laura, quando ela canta: eu sairei por aí levando essa identidade. Eu sairei por aí sabendo ser amada de verdade. Sairei por aí. Eu não consigo ver essa mulher não chorar. Você também? Porque ela destila um relacionamento com o Pai. Irmão, sabe quem nos chama de evangélicos? Quem nos chama de evangélicos é a revista Veja. A Bíblia nos chama de filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Abba. Quantos filhos de Abba nós temos aqui? Corra para cá, filho de Abba, corra para cá. E vamos adorar a Abba nessa noite. Vamos adorá-lo.